vamos usar a palavra do ministro, que de repente fica sob, não digo suspeito, mas o pessoal começa a desconfiar. Se o ministro vai à televisão e começa a dizer, olha, adie tua compra... Não, permaneça dizendo a mesma coisa, não tem que razão. Sim, mas de repente as decisões todas foram tomadas para inibir o consumo. Então essas pessoas, eu até sinto, já tive várias pessoas me falando isso, se sentiram passadas para trás, lesadas, enganadas, porque de repente eles queriam comprar, não compraram, porque o ministro pediu para adiar a compra e de repente acontece isso. É muito difícil a gente participar de uma discussão dessa natureza, porque as pessoas que estão nos assistindo estão aí fora e podem ser consultadas, como eu faço sistematicamente. Senhor ministro. As pessoas seletivamente, elas querem o seguinte: primeiro, que o Plano Real se garanta no tempo. E se nós tivermos condição de explicar para elas que cada uma dessas providências guarda coerência com isso, e de que não se está tratando aqui de nenhuma contradição, porque não houve reajuste de tarifa, senão para menor, depois da eleição, não houve afrouxamento de controles pelo governo, não houve a famosa aliança espúria do governo com os egoístas, que aumentaram preços impunemente no país, e a população está percebendo que é um governo que poderia afrouxar já, falta 60 e poucos dias. Podíamos largar a mão, vamos bancar os populares aí, os demagogos, mas não é disso que o Brasil precisa. Então eu prefiro muito mais, olha, digo de novo, ser mal compreendido e ter a humildade de aceitar todas as críticas para que amanhã, e eu acho que nós vamos ser julgados por isso, não é porque este ou aquele fator muito restrito do consumo brasileiro foi adiado por uma coisa, não será. Nós seremos julgados pela inflação. Se nós conseguirmos demonstrar isso, eu vou fazer. Com a ajuda de Deus, da população, vou fazer. Olha, isso aí prova, porque pouca gente no Brasil sabe, que não foi Fernando Henrique que fez o Plano Real. Fernando Henrique apenas recebeu o Plano Real no começo. E quem fez o Plano Real foi o ex-presidente Itamar Franco com a chancela de Ciro Gomes. Ciro Gomes era seu ministro da Fazenda. Então, só para explicitar isso, que pouca gente no Brasil sabe, Ciro Gomes ajudou a fazer o Plano Real, que realmente funcionou e funciona até hoje no Brasil. Ministro, 3 meses depois do término do Plano Cruzado, a inflação já batia 17%. 3 meses depois do fim do Plano Collor, a inflação batia 25%, foi para 30%, 35% e acabou com uns 45%. Nós estamos agora 3 meses do final do Plano Real, do ponto de vista técnico, o Plano Real se terminou com a conversão para o real, quer dizer, do ponto de vista filosófico, 95% do plano já foi completado com sucesso. E 3 meses depois nós estamos com inflação de 3%. Não dá 3 não. Nem isso, não. Menos. Ou seja, o plano já foi um sucesso. E o que eu estou sentindo na sociedade é um enorme clima de incerteza, quando na realidade nós devíamos estar até muito contentes que o plano deu certo. Mas não é o que nós estamos sentindo nas perguntas, há uma intranquilidade no ar. Eu compreendo por quê. Mas eu compreendo por quê. O povo brasileiro, como gato escaldado tem medo de água fria, o povo brasileiro já sofreu muito amargamente decepções no passado com essa mistificação de planos mirabolantes que congelaram, tabelaram e não prepararam o país por uma coisa séria, estrutural e logo mais viraram o que eram, mentiras. Não é? As pessoas então têm essa insegurança baseada no mau exemplo do passado. Em cima do mau exemplo, nós tivemos aí um processo eleitoral que foi qualificado basicamente por forças do mal contra forças do bem, e a referência do bem e do mal era o Plano Real. A oposição ao Fernando Henrique, que ganhou a eleição, dizia que o Plano Real, todos os lados, direita, esquerda, centro, dizia de todos os lados que o plano era eleitoreiro, passada a eleição ia se provar que o plano era eleitoreiro. O Fernando Henrique dizia que não, que o plano era sério, era honesto, tinha outras bases conceituais diferenciadas, que os diferencia fundamentalmente das experiências anteriores. Passada a eleição, todos os momentos, todos os problemas gerenciais do plano, que tinham nas suas origens, passaram a ser elementos de argumento para essa crítica provar que isso foi no passado. Mas é essencialmente diferente. A revista Veja, essa semana, está mostrando um quadrinho que é muito pedagógico. Ela diz lá, o Plano Real tem reserva de 40 e tantos bilhões de dólares, o Plano Cruzado não tinha. O Plano Real tem mercado aberto com a concorrência dos produtos estrangeiros, o Plano Cruzado, o mercado era fechado. O Plano Real tem emissão monetária austera, o Plano Cruzado não tinha. O Plano Real fez reajustes salariais pela média e arrostou essa crítica antes das eleições, e o Plano Cruzado transferiu renda 8% real acima do salário nominal do dia, do congelamento. Congelamento no Plano Cruzado, nesse não tem. Mas é que a inflação dessa vez caiu por coisas muito objetivas, não foi que alguém queria que ela caísse, ou os formadores de preço queriam que ela caísse. Em resumo, quais são as chances da inflação explodir daqui para frente? Nenhuma. Zero.
Porque veja a nossa disposição. Não tem problema. Eu tenho 36, vou fazer 37 anos, tenho uma carreira política toda ela sentada na opinião pública, com votos, etc. Estou tomando providências concretas, maduras, frias, que podem gerar incompreensões, eu sei que geram incompreensões, amargas. Eu falei a expressão giló, o João me usou como plano giló. Quer dizer, por quê? Porque dessa vez é para valer mesmo. É para valer mesmo. A inflação não sai do controle até 31 de dezembro desse ano, garanto eu. E de 1º de janeiro em diante, e o presidente Itamar tem essa segurança que me dá, o presidente Fernando Henrique, que é o pai da criança, muito mais vai segurar. Então todo mundo se acostume que acabou a brincadeira. Esse vídeo prova que Ciro Gomes tem visão estratégica. Ele é uma pessoa que é um economista, graduado em Harvard, e que ele tem uma visão com educação financeira, com responsabilidade, que na atualidade do Brasil se faz muito necessário. Então, você vê aí que nós estamos com um candidato com muita responsabilidade e apto a mudar essa realidade que nós temos hoje no Brasil. Bom, em resumo, tem chance de baixar o preço do combustível? Eu não posso falar isso agora, se eu não tomei conhecimento. Eu estava fazendo essa pergunta porque o senhor é responsável pelo Tesouro e o Tesouro, por sua vez, é proprietário da Petrobras. Agora eu vejo que o Tesouro não manda, ele como proprietário não manda na Petrobras, não consegue ter ascendência. O senhor hoje manda mais do que já mandou no passado recente. Quem Antes que manda do presidente mais? Itamar Franco. Hoje o Tesouro, quero dizer, o governo tem maior ascendência sobre as estatais do que tinha até o presidente Itamar assumir. Quais são os Realmente- indícios disso, ministro? Dessa maior ascendência do Tesouro hoje sobre a Petrobras? Tudo. Tudo. Ela foi devassada contabilmente. Ela administrou essa crise com os petroleiros da forma como o governo orientou. Eu baixei os preços com a portaria minha. Foi uma portaria minha, que eu acho que é um absurdo. O episódio reforça a Absurdo, tese. mas fui eu que fiz. As planilhas. Não baixar o preço, ser um homem por uma portaria que faz uma coisa dessa. Né? Essa coisa é meio inquietante. Na sua opinião, o episódio reforça a tese de privatização nessa Da área? Petrobras? É. De jeito nenhum. Petrobras não deve ser privatizada, seja porque não é interesse estratégico do país que ela seja privatizada, porque no mundo do petróleo só existem as 7 irmãs, o grande cartel internacional, e as estatais. E uma nação com as características do Brasil não pode abrir mão de uma ascendência estratégica sobre isso. Essa é uma razão. Outra razão é que não tem quem compre. E a quebra? Quebra do monopólio imediata, se dependesse de mim. Abre uma outra empresa que Quebra o também monopólio e pronto. E eu vou poder importar Quebra o petróleo. monopólio, faz o que quiser. Quando? explora Não, petróleo. estou dizendo, se dependesse de mim, isso é constitucional. Eu diria que Ciro tem uma proposta adequada para resolver esse problema do petróleo no Brasil. Uma proposta sensata, que se o Brasil importa apenas 30% do petróleo que ele consome, ele tem um projeto que você deve indexar ao preço do mercado internacional apenas os 30% que o Brasil importa, porque o Brasil produz 70% do combustível que nós usamos e ele produz 70%. Então, esse 70%, logicamente que não precisa ser indexados ao dólar. O custo é custo em real. O custo do barril do petróleo no Brasil não chega a 40 dólares. Passa de 100 o mercado internacional. Então, veja bem que tem, por isso que está dando um lucro extraordinário a Petrobras, a custo do povo brasileiro que consome a gasolina, o óleo diesel, o gás. Então, até nisso, ele tem a saída para o Brasil, que nós estamos vivendo uma época que está praticamente inviável o transporte rodoviário no Brasil. Eu nunca vi na minha história, com 73 anos de vida, o óleo diesel ser mais caro do que a gasolina. Isso é inadmissível para o Brasil. Então, isso é uma barbaridade. Agora, ministro, um dos problemas do Brasil é que não se tem uma visão de longo prazo nesse país. Nós estamos aqui 1 hora e o senhor não falou muito
desse longo prazo e o só que falei tem o que que me ser feito? perguntaram. Não, mas o senhor é ministro, o senhor tem autoridade para falar o que nós precisamos fazer a longo prazo? Longo prazo, o Brasil precisa fazer uma reforma estrutural no Estado, de maneira a remontar não só as bases de seu financiamento, mas também a forma de repartir esse financiamento entre os diversos setores produtivos. Isso permite uma nova inserção, um novo relacionamento do país com a economia. E, nesse caso, nós temos que remontar toda a modelagem econômica do país, que deve ser, novamente, um país capaz de dar ao Estado um papel de grande relevo. Eu não sou defensor do Estado mínimo, mas esse grande relevo deve ser absolutamente prioritário. O Estado deve fazer um agudo processo de conscientização, de disciplina na área da política pública de educação, um processo de aguda interseção na área de políticas públicas de saúde e uma coisa grave, urgente, inadiável na coisa da infraestrutura, em que o capital privado, inclusive, pode ser acionado por diversas parcerias, para ser um país que restaure, com a poupança pública, a nossa capacidade de desenvolvimento. É construir uma poupança pública e esta será a alavanca dirigista, no bom sentido, da nova etapa de desenvolvimento nacional. Desta feita marcada pela liberdade, pela democracia. Aí está o Plano Nacional de Desenvolvimento pregado por Ciro Gomes. Ele tem um projeto que realmente é viável para a realidade que nós vivemos hoje no Brasil. Você veja que esse vídeo que nós observamos aí é de 1994 e hoje, em 2022, as suas ideias permanecem as mesmas. Então, é uma alternativa que nós temos para o Brasil.